A gente vai para o leste da Ásia. As autoridades de Hong Kong prenderam hoje 13 pessoas por homicídio culposo depois do incêndio que devastou o complexo Wang Fuk Court e deixou pelo menos 151 mortos e mais de 40 desaparecidos no pior desastre do tipo na cidade em mais de 7 décadas, 70 anos. A polícia afirmou que os materiais de reforma utilizados nas torres não atendiam aos padrões de segurança e alimentaram as chamas. O isolamento de espuma e a malha de andames inflamável foram apontados como fatores-chave, então, para o mega incêndio que houve em Hong Kong, enquanto os alarmes de incêndio falharam. A tragédia, claro, gerou indignação pública e advertências de Pequim contra protestos anti-China. Linguajar ambíguo, tá, pessoal, quando a gente fala do que acontece em Hong Kong. Normalmente, manifestações são tidas como muito hostis, desde uma lei de segurança nacional aprovada em 2019 e o Partido Comunista, que essencialmente ainda não teria acesso à governança da ilha, de fato, domina ela agora. A gente viu manifestações, por exemplo, sobre o protesto, as manifestações sobre o protesto, o massacre da Praça da Paz Celestial sendo criminalizadas e por aí vai. Líderes de jornais sendo presos e jornalistas sendo detidos igualmente. Quando acontece um incidente como esse, mesmo que a princípio não pareça correlato, é comum o Partido Comunista Chinês culpar isso em forças anti-China para aumentar a repressão, então, no território. Indo dali para Israel, a gente tem o seguinte: o premier Benjamin Netanyahu compareceu hoje ao tribunal em Tel Aviv, retomando seu julgamento por corrupção, fraude e quebra de confiança. É a primeira vez que ele aparece desde que ele anunciou no final de semana a intenção de buscar o encerramento do processo judicial. Lembrando, esse caso foi aberto em 2020 e transformou Netanyahu no primeiro premier israelense a ser julgado enquanto ocupa o cargo. No domingo, a liderança israelense apresentou formalmente um pedido para que haja um indulto, um perdão do presidente Isaac Herzog, alegando que as investigações prejudicam a capacidade dele de governar. Donald Trump anteriormente já havia dito que deveria haver um indulto para Netanyahu, quando ele discursou no Knesset, o parlamento israelense em Jerusalém, a data do anúncio do acordo de paz com o Hamas. Lembrando, Netanyahu nega qualquer erro, qualquer má ação nesse processo e diz que ele está sofrendo perseguição política em virtude daquilo. A gente pode, num momento futuro, em eventualmente esse caso progredindo para um indulto ou uma condenação, entrar fundo nisso também nos nossos segmentos de cobertura especial. Coisa interessante para te desdobrar. Quem quiser ir mais a fundo, são processos que teriam aí um quê de corrupção, é alegado, mas para gente que é brasileiro, coisa que fica como peanuts, como dizem os americanos, valores muito ínfimos comparados aos escândalos latino-americanos. Ainda no Oriente Médio, Estados Unidos anunciaram no domingo a destruição de 15 depósitos de armas do Estado Islâmico no sul da Síria, em uma operação conjunta com forças locais entre os dias 24 e 27 de novembro. O almirante americano responsável afirmou que a ação busca impedir a reestruturação do grupo jihadista, o Estado Islâmico então. Vamos lembrar, em 2015, isso aí devastou o Iraque e a Síria de forma espetacular, acabou deixando os jornalistas, o noticiário internacional todo vidrado com a velocidade com a qual o Estado Islâmico avançava, e foi mais um componente na brutal guerra civil que havia na Síria. Os ataques aéreos e explosões controladas dos Estados Unidos eliminaram mais de 130 morteiros e foguetes, além de metralhadoras e minas antitanque. Trump prometeu manter apoio à Síria depois de um encontro com o novo presidente Ahmed al-Sharaa em busca da suspensão total das sanções americanas. Encerrando, duas importantes. Autoridades dos Estados Unidos e da Ucrânia concluíram no domingo uma nova rodada de negociações na Flórida sobre um possível acordo de paz com a Rússia. Marco Rubio, secretário de Estado, afirmou que as conversas foram, aspas, muito produtivas. O encontro contou com o enviado especial Steve Witkoff, genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, e o novo negociador para a Ucrânia, Rustem Umerov. Witkoff deve seguir a Moscou no final de semana para discutir as propostas com o Kremlin. Trump disse que estava frustrado com o ritmo das tratativas, mas disse acreditar que a Rússia e a Ucrânia desejam chegar a um acordo. E, por fim, os eleitores suíços rejeitaram no domingo uma proposta de imposto de 50% sobre heranças acima de 62 milhões. Houve então esse plebiscito, 78% votaram contra a medida, segundo os resultados oficiais, o que supera, aliás, as previsões de oposição indicadas pelas pesquisas. O projeto foi apresentado pela ala jovem do Partido Social Democrata, que pretendia usar a arrecadação para financiar ações contra mudanças climáticas. Ainda, pessoal, para hoje estava programado para a gente falar sobre eleições de Honduras. O tempo da transmissão já está se encerrando, mas eu prometo que a gente deve endereçar isso amanhã. Mas houve eleições importantíssimas em Honduras. No domingo, é um país onde Xiomara Castro, a esposa do também esquerdista Mel Zelaya, um governo com uma tendência mais radical à esquerda, então parece estar chegando ao fim. Trump chegou a meter-se na eleição ao dizer que
não poderia trabalhar então com o candidato à esquerda e dando apoio ao candidato direitista da eleição. A gente vai passar pelos detalhes amanhã. Eu tive pesquisando a respeito do assunto, mas eu não quero entrar aqui com o risco de estar como um palpiteiro e não trazer para você a análise que você confia, não trazer para você a informação como você conhece da nossa parte. Amanhã então